Oi, galera, tudo bem com vocês, meus queridos? Então, aqui nós temos um dos últimos vídeos que a professora vai estar fazendo para esse primeiro semestre, né? Estamos caminhando para umas férias, né? Uns descansos. Então, eu peço a vocês mais um pouquinho de carinho aí, tá bom? Nos conteúdos. Então, vamos lá? Essas aulas 1 e 2. Nós estamos aqui no Listando e Lendo Contos Tradicionais do Aprender Sempre, tá bom? Que é o livro do 5º ano. Então, o que nós vamos aprender? Presta bem atenção, meus queridos. Nesta aula, vocês conhecerão a sequência didática e sua organização, para que compreendam a trajetória que farão para estudar e aprender sobre possíveis mudanças no foco narrativo. Antes de mais nada, meus queridos, quando falamos de contos, né, de contos tradicionais, que são aqueles contos, aqueles clássicos que nós já conhecemos, a gente precisa entender quais são os elementos de uma narrativa, né? Então eu gosto bastante da história do pente. Eu vou fazer meio deitadinho aqui, eu vou colocar aqui, ó, a história do, como se fosse um acróstico, ó, a história do pente, para que vocês não esqueçam mais dos elementos de uma narrativa. O que precisa ter uma narrativa? Um texto narrativo. Porque narrar é contar. O que significa narrar? Ó, texto narrativo. Narrar é igual a contar. Eu vou narrar um conto, uma história, eu vou contar uma história. E o que para eu poder construir uma história narrativa, o que nós precisamos de característica? Então, esse P, ó. Então, a gente conta assim, historinha do pente. Então, quando a professora falar para vocês, olha, lembram da historinha do pente? Então, agora vocês vão aprender, ó, o P de... O que tem que ter uma história narrativa? Personagens. Então, P de personagens. O E de enredo. O enredo, meus queridos, é exatamente o começo, meio e fim. Então, a gente tem que tomar cuidado como que nós pensamos na hora de contar uma história que a gente já ouviu ou que a gente já viveu, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de ter esse fio de ideia, tem que ter começo, meio e fim. Então, quando eu conto uma história, eu tenho que tomar cuidado com a cronologia dos fatos. O que quer dizer isso? Como começou, o que foi acontecendo e nas ordens corretas dos acontecimentos, tá certo? Então eu não posso, um ditado popular, né? Nós não podemos colocar a carroça na frente dos bois, né? Então, cada fato no seu devido lugar. E aí, continuando com os elementos da narrativa, o N, exatamente, o que tem que ter uma história narrativa? Um narrador, aquele que conta. Mas esse narrador, presta atenção, meus amores, ele pode ser um narrador observador, é aquele que só conta a história. Quando ele se trata de só observar e contar, acontece na terceira pessoa, tá? Eu vou tentar explicar já para vocês o que seria na terceira pessoa. A palavrinha eu é primeira pessoa, porque eu estou vivendo a história, estou contando a história que eu vivi. Então, eu sempre vou me referir a estive naquele momento, vi aquela cena. Agora, quando eu sou o narrador, né, observador, quer dizer que eu não participo da história, então esse pronome ele vai aparecer na terceira pessoa. Por exemplo, ele estava apavorado quando viu a noite, né, escura, sombria. Então, assim, eu coloco a palavra, né, o pronome ele ou ela, tá? Ou eles também, mas essa para que a gente entenda resumidamente seria isso.
Quando o narrador é observador, ele não participa da história, é na terceira pessoa, porque ele está contando o que ele observou. Mas também nós temos o narrador personagem. É aquele que participa da história. Ao mesmo tempo que ele conta, ele também vive. Então, primeira pessoa. Tá, meus queridos? A primeira pessoa, como eu acabei de dizer, por exemplo, eu estou contando uma história que eu vivi. Então, estive lá exatamente quando ela chegou e começou a gritar. Fiquei apavorada. Então, ó, vi, fiquei, estive. Então, verbos que se associam à primeira pessoa, que eu estou narrando e eu estou vivendo a história. Então, eu estou participando da história. Então, o narrador que observa, ele não participa. Se ele não participa, ele está contando na terceira pessoa. Narrador personagem é aquele narrador que participa da história, primeira pessoa. Então, meus queridos, terminando aí a historinha do pente, olha que legal. Nós já temos o P de personagens, o E de enredo, nós temos o N de narrador, observador e narrador personagem. Agora o T de tempo. Meus queridos, quando nós narramos uma história que já aconteceu, contamos essa história que já aconteceu, normalmente as narrativas ela é do tempo do passado, né? Quer dizer, eu vivi, então, há muito tempo atrás, naquele dia, né? Então, aí nós precisamos se atentar ao tempo da narrativa, tá certo? Então, tomar cuidado, porque eu posso contar uma história que eu vá projetá-la no futuro, mas todos os contos, né? Era uma vez, né? Há muito tempo atrás, né? Então, é um tempo em que as coisas já aconteceram. E o último E do pente, olha só, o último E de espaço. Meus amores, o que quer dizer espaço? O espaço é o lugar onde a história acontece, tá certo? Então, onde aconteceu? Numa floresta, num castelo, na beira de um rio, num parque de diversão, na casa de algum personagem, não é? Num quarto. Então, o espaço é o lugar. Então, gente, eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas a gente precisa aprender os elementos da narrativa. Então, esses são os elementos da narrativa. Então, entendam que aqui é a história do pente, né? E aí vocês não vão esquecer mais. Voltando aqui, meus queridos, para as aulas 1 e 2. Então, aqui, ó, número 1, olha, vamos lá prestando bastante atenção, tá bom? Hoje vocês conhecerão todas as etapas e atividades que serão realizadas nesta sequência. Juntos, vocês organizarão um quadro síntese com todas as etapas e ele será fixado na sala de aula. Tome nota de como serão as etapas no seu caderno. Então, eu tenho muita fé de que nós vamos voltar, né? Voltaremos em agosto. Sabemos que vai haver aí uma escala, mas enfim, então a gente pode estar pensando isso até em aulas presenciais mesmo. E aí, meus amores, prestando bastante atenção, quando vocês dizem, quando aqui eles colocam, conhecerão as etapas das atividades numa sequência, e nós vamos organizar essas etapas exatamente para que a gente possa, no final, a gente produzir o nosso próprio conto. Ou, de repente, recontar um conto já conhecido, que é bem legal também. E, normalmente, quando a gente se propõe a recontar, a gente dá algum desafio. Por exemplo, então tá,
nós vamos falar sobre Chapeuzinho Vermelho, tá? Quais são os elementos da narrativa de Chapeuzinho Vermelho? Quer dizer, quais são os personagens, onde aconteceram os fatos, é, quem participa, né? Como é que esse narrador, ele participa, ele é observador, e a gente pode mudar o foco na hora de recontar um conto clássico. Ah, então faz de conta que você é o lobo mau e está contando a história da Chapeuzinho Vermelho. Ah, faz de conta que você é a vovozinha e vai contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Então, presta atenção que existem alguns desafios na hora de recontar um conto. Aí aqui, ó, número 2, nós temos aqui. Desde bem pequenos, vocês já tiveram contato com os diversos contos tradicionais, não é mesmo? E aí, na letra A, escreva o título de alguns contos tradicionais que você conhece e em seguida compartilhe sua lista com os colegas da turma. Meus amores, o ideal é que estivéssemos em aulas presenciais, para que pudéssemos construir isso e cada um falar um conto. Mas aí a professora tem que tentar dar uma readaptada, como a gente já vem fazendo há algum tempo. Então, quais os contos que a professora escolheu para escrever aqui? Pensando, né, no que eu já vivi com os meus alunos. Então, aqui, como todo mundo acabei de citar, né? Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e os Sete Anões, João e o Pé de Feijão, João e Maria, Cinderela, A Princesa e o Sapo, Rapunzel. Mas, queridos, vocês podem também pensar nos contos que vocês gostariam de colocar. Ah, quer colocar Cinderela? Legal, mas professora, eu quero colocar também esse daqui. Então, por favor, aqui vocês fiquem à vontade para colocar. Pode copiar o meu, mas pode também pensar em outro conto, por exemplo, Os Três Porquinhos, que eu não coloquei aqui. De repente, um conto que você também goste bastante e que não esteja citado aqui, tá bom, meus amores? Continuando, aí aqui eu fiz a lógica, né? Você conhece todos os contos tradicionais ditos pelos colegas e professor? Então, se sim, sim, se não, não. Se tem algum aqui que você não conhece, aí você coloca não. Aqui, ó, anote o nome de contos que você nunca leu. Então, aqui eu coloquei que é resposta pessoal, aí cada um vai colocar a sua resposta. Vamos continuar aqui. Bom, meus queridos, aqui no número 3, tá? Releia os trechos abaixo e identifique de qual história eles fazem parte. Meus queridos, a gente tem que tomar cuidado, porque os clássicos, por exemplo, Branca de Neve e os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho, enfim, tantos contos que nós já conhecemos, quando nós temos a releitura dos irmãos Grimm, eles trazem uma linguagem bastante diferente, bem legal. Então vocês vão perceber que talvez muito desses trechos vocês talvez não consigam identificar, porque muitos realmente são até mesmo desconhecidos de vocês, ou que são conhecidos, mas que vocês mesmo assim não conseguem identificar. Então vamos fazer junto, tá bom? Vocês vão entender por que eu sublinhei e por que eu marquei com esse amarelinho, tá bom? Então aqui eu vou ler para vocês, ó. Tentem identificar que conto que seria, né? Um dia, a rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo uma grande janela com batentes de ébano, uma madeira escuríssima. Era inverno e nevava muito forte. A certa altura, a rainha desviou o olhar para admirar os flocos de neve que dançavam no ar, mas com isso se distraiu e furou o dedo com a agulha. Aqui, no primeiro momento, a gente tem que tomar cuidado, que cada vez que falem em espetar o dedo, em furar o dedo, a gente pode pensar naquele da Bela Adormecida, que ela espeta o dedo numa roca e acaba adormecendo aí 100 anos, não é? Mas, né, na verdade, esse conto aqui é dos irmãos Grimm. Então, quando eu marquei nevava os flocos de neve, então esse conto aqui
dos irmãos Grimm é da Branca de Neve. E o que que acontece? Quando a rainha fura o dedo com a agulha, não sei se vocês se alguns de vocês leram, ela traz assim uma história que ao furar o dedo, cai 3 gotinhas no momento que a rainha está bordando. E aí ela tem essa vontade, né, de ter uma menina branca como a neve, né, corada, né, com as maçãzinhas do rosto corada, com os lábios da- bem vermelhos, né, da cor do sangue. Então, esse daqui, se vocês não conhecem essa linguagem, é da Branca de Neve, tá bom, meus amores? Continuando, aqui também, olha só, aqui tá fácil, ó. Seguiram o passarinho e de repente se viram distante, perdão, e de repente se viram diante de uma casinha muito mimosa. Aproximaram-se, curiosos, e admiraram-se ao ver que o telhado era feito de chocolate, as paredes de bolo e as janelas de jujuba. Então, aqui, uma casinha, né, com telhado de chocolate, paredes de bolo, janelas de jujuba. Então, nós temos o clássico João e Maria, não é verdade? Continuando, vamos ver se esse aqui a gente também conhece. Ó, num tempo que já se foi, quando ainda aconteciam os encantamentos, viveu um rei que tinha uma porção de filhas, todas lindas. A mais nova, então, era linda demais. O próprio sol, embora a visse todos os dias, sempre se deslumbrava cada vez que iluminava o rosto dela. O castelo real ficava ao lado de uma floresta sombria, na qual, embaixo de uma frondosa tilha, havia uma fonte. Em dias de muito calor, a filha mais nova do rei vinha sentar-se ali e, quando se aborrecia, brincava com sua bola de ouro, atirando-a para cima e apanhando-a com as mãos. Então, meus queridos, esse conto, vocês viram que a professora não marcou nada de amarelinho, né? Porque eu não consegui encontrar algum fato que caracterizasse bem esse conto. Então, vou mostrar para vocês o conto O Príncipe Rã, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas é um conto também bastante interessante, com muitas características. Quando os irmãos Grimm, eles escrevem, né? Eles escreviam, eles tomavam muito cuidado com cada detalhe, eles eram bastante descritivos, então isso é bem gostoso nos contos dos irmãos Grimm. Bom, aí, dando sequência, né? Vamos ver se a gente conhece esse aqui, ó. Vamos ver. A pobre moça sentou-se num canto e por muito tempo ficou pensando no que fazer. Não tinha a menor ideia de como fiar palha em ouro e não via jeito de escapar da morte. O pavor tomou conta da jovem, que começou a chorar desesperadamente. De repente, a porta se abriu e entrou um anãozinho muito esquisito. Cada vez que a gente pensa também em anõezinhos, a gente imagina a Branca de Neve e os 7 anões. E aí eu também não marquei, então vamos ver. É um conto também dos irmãos Grimm, até difícil de pronunciar. Rumpelstiltskin é o nome desse conto. Então, interessante também para que a gente possa ter aí uma referência de leitura, né? Tudo que a gente não conhece, mas que a gente já se interessou, eu achei extremamente interessante. O Príncipe Rã e esse Rumpelstiltskin dos irmãos Grimm. Bastante interessante, viu, queridos? De repente tem como vocês baixarem aí em PDF, de repente começar a ler, que é bem legal. Vamos lá? Aí, número 4, nós temos o seguinte: nos contos tradicionais, o narrador é onisciente, ou seja, aí mais um estilo de narrador. Olha, vamos aprender o que será esse narrador onisciente.
Engraçado, meus amores, quando nós falamos, né, em onisciente, significa que sabe tudo, né? Onisciente, né? Aquele que é o que conhece, sabe de cada detalhe, de tudo, de todos, tá bom? Ou seja, ele conhece toda a história, ó, e os detalhes da trama, sabe o que as personagens pensam, como elas se sentem, o que fizeram e toda a sua história. Então, isso que significa um narrador onisciente. É aquele que sabe de tudo. Então, vamos lá? Ó, usando lápis de cor ou caneta marca-texto, sublinhe na atividade 3 trechos que comprovam a presença do narrador onisciente em cada uma delas. E, não sei se vocês perceberam, a professora em cada trecho eu sublinhei e eu marquei de amarelo. Uma de amarelo não tem, agora o número 4 não é o que está em amarelo. A atividade número 4 é o que eu sublinhei. Então, o que que eu sublinhei? Quais são as características que apontam nesse trecho que é um narrador onisciente, quer dizer, que ele sabe de tudo, de cada detalhe. Então, aqui eu coloquei, ó, um dia a rainha de um reino bem distante, né, bordava, né, perto da janela. E ao bordar, ó, a, quando ele disse que era uma janela grande, aí ele começa a descrever uma grande janela, madeira escuríssima, porque ele fala que é de ébano, né, e ébano é madeira escura. Aí aqui, ó, a rainha desviou o olhar, então ele sabe de tudo e conta pra gente que no momento que a rainha desviou o olhar, ela se distrai. E se ela se distrai, ela fura o dedo. Então são as características de um narrador que sabe de tudo. Aqui nesse pequeno trecho eu sublinho o seguinte, ó. De repente, né, eles se viram diante de uma casinha muito mimosa. Quem? João e Maria, porque eles começaram a seguir o passarinho. E aí eles aproximaram curiosos. Como que o narrador sabe que eles estavam curiosos? Porque o narrador onisciente, ele sabe de tudo, né? Então esses foram os traços que a professora fez. Aqui o Príncipe Ram tem bastante elementos que mostram o narrador onisciente, ó. Quando ele coloca num tempo que já se foi, quer dizer, há muito tempo. Ó, vivia um rei que tinha uma porção de filhas. Então ele sabia que o rei tinha uma porção de filhas e todas lindas, quer dizer, porque ele sabe de tudo. Depois eu sublinhei aqui, o castelo real ficava ao lado de uma floresta sombria. Quer dizer, além dele conhecer onde ficava o castelo, ele descreve que ficava ao lado de uma floresta sombria. Embaixo de uma frondosa tilha e que também tinha uma fonte. Então ele descreve não só como os personagens estão ou como eles são, mas o espaço, quer dizer, como é esse lugar, né? Então ele sabe de cada detalhe quando ele narra os fatos. Olha, aí você tem aqui, ó, brincava com sua bola de ouro, atirando-a para cima e apanhando-a com as mãos. Quer dizer, ele realmente ele é onisciente porque ele vê, sabe e conta exatamente o que ele está vendo. E aí ele consegue caracterizar toda a situação no momento em que ele vai descrever a história. Isso é muito legal. Descrever não só os personagens, né, mas descrever todo o ambiente, quer dizer, como que é essa floresta, ela fica perto da onde, ela é sombria, né? Então ele realmente sabe de tudo. E aí, aqui, para terminar do Rumpelstiltskin dos irmãos Grimm, eu sublinhei o pavor tomou conta da jovem, quer dizer, como que ele sabe, né? Então ele sabe que a jovem ficou apavorada, que a jovem começou a chorar desesperadamente, né? E que entrou um anãozinho muito esquisito. Para ele colocar e descrever um anãozinho muito esquisito, é porque ele sabe que o anão é esquisito. Então é muito gostoso o narrador que estuda, que pesquisa todos as características de tudo que ele vai narrar, que ele vai contar. Então, queridos, então façam também aí, tá bom? Façam esses traços, marcam também se vocês têm lápis de cor, de amarelo ou caneta marca-texto,
tá ok? E aqui, para a gente entender de verdade, olha só. Então, vocês vão fazendo aí, vocês vão dando print, depois eu tiro foto também dessas páginas, tá? Ó, o que podemos perceber é que a narração onisciente é aquela. Então, a gente acabou de saber o que é um narrador onisciente. Então, o que será que a professora fez aqui? Deixa eu só pegar aqui pra gente não revelar, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu tomar cuidado. O que nós vamos assinalar? Olha, deixa eu... Não podemos... Aqui, ó. Então, vamos lá. Então, o que podemos perceber que é uma narração onisciente, né? É aquela que o narrador não participa da história. O onisciente, na verdade, o narrador não participa. Ele observa, ele sabe de tudo, mas ele não participa. Então, vamos ver. O texto é escrito em primeira pessoa do singular? Se ele não participa, então o texto é escrito em primeira pessoa? Não, o texto é escrito em terceira pessoa. Aí, então, a gente teria que assinalar esse aqui, ó. O texto é escrito, vamos ver se a professora vai acertar, hein? Então, eu teria que estar lá, o xizinho aqui, na primeira, porque ele não participa. Se ele não participa, ele é na terceira pessoa. O narrador participa da história quando quer? Ah, sim, o onisciente ele participa quando ele quer. Então, o onisciente, ele participa só quando ele quer. E o narrador sabe de tudo que acontece na história e conhece até os sentimentos íntimos das personagens? Com certeza, né? Então, vamos ver se a professora acertou. Olha só que legal, tá vendo? Ó, é isso mesmo, ó. Aqui, ó. Então, o narrador não participa da história, então tudo isso aí é a narrativa onisciente, ó. O texto é escrito em terceira pessoa, o narrador participa da história quando ele quer. E o narrador sabe de tudo, dos sentimentos íntimos de cada personagem, beleza? Então, dando sequência aí, deixa a professora... Deixa eu ver se é número 4, vamos até a número... Vamos ver o que tem a número 5 da página 53. Aí, aqui, ó. Agora que vocês vão poder explorar alguns livros que trazem contos tradicionais do acervo escolar. Vocês devem se divertir em dupla. Cada dupla escolhe um conto e lê para apreciar o texto literário. Meus amores, a gente sabe que ainda isso não é possível de ser realizado, né? Mas está chegando logo os tempos que serão diferentes, né? Que nós vamos poder estar vivendo tudo aquilo que a gente já viveu quando a gente está na escola. Mas isso não significa que você em casa e que a gente aqui online não vai tentar proporcionar esse momento, tá? Então, aqui agora, o Lendo um Conto Tradicional, eu vou fazer no próximo vídeo com muito carinho para vocês, tá bom? Então, por enquanto, essa aula dessa semana, caprichem nessas páginas, né? 51, 52 e 53. E já vão preparando, já vão lendo algum conto que é gostoso, né? Acho que a melhor hora da escola é quando a gente, o momento da história em que a gente retrata os clássicos contos que não morrem nunca, né? Que a gente sempre gosta de estar trazendo eles para dentro da sala de aula. Então, eu espero que vocês aí procurem ler em casa, se você tiver algum conto diferente. Escreva para a professora na página 51 um conto diferente que não esteja na página 51, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.